Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos estudando a palavra do Senhor juntos e nós damos graças a Deus por todos aqueles que vêm participar ou que virão a participar deste estudo, orando sempre a Deus para que esteja abençoando a nossa vida com a sua santa palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Mateus, os versículos 14 a 27. Mateus 8, de 14 a 27. E nós vamos fazer essa leitura neste momento. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Respondeu-lhe Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acompanhá-lo e acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Temos lido o trecho mencionado de Mateus 8, de 14 a 27. Neste momento nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós neste dia, dando-nos o sustento da nossa vida material e também sustentando-nos espiritualmente com a tua palavra. Nós rogamos ao Senhor que venha ministrar ao nosso coração por meio desta palavra, para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem querido ensinar a nós por meio do teu Santo Espírito. Dirige-nos aqui, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, este evangelho que trata de Jesus Cristo como o rei nascido em Belém, filho de Abraão, filho de Davi, com direito legal ao trono. E Jesus é apresentado por Mateus exatamente como o descendente real, o Messias que veio para assumir a sua posição real. E isto
predito na Bíblia pelos profetas, né? Mateus sempre usa muito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta e cita a profecia. Nós estamos vendo que Jesus veio cumprir este propósito e ele demonstra sua autoridade exercendo muitos milagres, muitas curas. O seu ensino também era um ensino que tinha muita autoridade, um ensino diferente do ensino dos rabinos judeus e dos mestres das sinagogas. Então, Jesus está sempre demonstrando a sua força, sua autoridade, seu poder, sua sabedoria, sua divindade, afinal de contas. E neste texto que nós acabamos de ler, ele terminou o Sermão do Monte. E ele sai, depois que terminou o Sermão do Monte, e é seguido pela multidão. Sua autoridade no ensino é corroborada nos sinais que ele faz. Cada sinal que Jesus faz corrobora os seus ensinos, corrobora a sua autoridade ao ensinar, corrobora a sua autoridade divina, porque os sinais que ele faz, só alguém que viesse de Deus é que poderia realizá-los. Ele cura um leproso, nós vimos isso na semana passada. Ele cura um servo do centurião à distância, né, mais ou menos uns 40 quilômetros de distância, e Jesus o cura a sogra de Pedro. O apóstolo Pedro tinha uma sogra que estava adoecida, com febre, e Jesus chega na sua casa e cura, realiza ali, ainda depois disso, muitas curas de outras pessoas, inclusive de pessoas endemoniadas. Portanto, Jesus estava realizando esses feitos portentosos e curando os enfermos. Nesta circunstância, muitas pessoas curadas, Jesus está demonstrando sua realeza e sua divindade, curando os enfermos. Primeiro que ele cura, que nós já vimos, é o leproso. Depois ele cura o servo do centurião e ele cura a sogra de Pedro, acamada com febre. Jesus a toma pela mão e a febre a abandona, a febre a deixa. E Jesus, desta maneira, utiliza de misericórdia para com ela e ela passa a ajudar a servir a Jesus. Ela se coloca imediatamente à disposição de Jesus para servi-lo ali, já que ele tinha passado o dia quase que todo fazendo curas e realizando ensinos à beira do mar da Galileia. Houve uma mudança física na mulher sogra de Pedro, mas houve uma mudança também na disposição de servir. Ela passa a servir Jesus Cristo, e isso deve acontecer com todos aqueles que são atingidos pela cura de Jesus, seja cura física, seja cura espiritual, porque quando Jesus perdoa os nossos pecados e nos dá vida eterna, nós devemos sim nos entregar ao seu serviço, à sua disposição, à sua obra, para realizar aquilo que ele deseja. Nós entendemos que a sogra de Pedro passou por esse processo. Muitos endemoniados foram curados por Jesus ali também. Então, nós temos demonstrações de sua autoridade, de sua força e poder, de sua realeza, né? Por meio dessas curas que ele realiza. E muitos endemoniados saíam, desapareciam dos corpos das pessoas apenas com uma palavra de Jesus. Ele meramente usou a palavra e todos os demônios foram expulsos daqueles endemoniados que foram levados ali. Na época de Jesus, houve uma recrudescência de endemoniamentos, né? Manifestações espirituais do reino do mal, para combater Jesus e para se manifestar como força em oposição a Jesus.
mas Jesus apenas com sua autoridade divina, palavra apenas, decidia todos os casos e rompia com todos os endemoniamentos e livrava as pessoas das possessões. Muitos endemoniados, então, foram curados cumprindo a profecia que Isaías menciona, né? Mateus menciona a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores levou sobre si. Isso significando que Jesus realmente é poderoso para nos livrar das nossas dores e das nossas enfermidades. E provando também a autenticidade dos seguidores de Jesus. Quando Jesus múltiplos milagres, quando realiza essas múltiplas intervenções e quando ele faz aquilo que Deus deseja e que Deus opera por intermédio dele, muitas pessoas ficam admiradas e querem segui-lo. Um dos escribas que estava por ali, vendo Jesus curar aquelas pessoas, ele diz o seguinte: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, conhecendo o coração dele, conhecendo a sua intimidade, fala com ele: olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, né? Jesus se referia a si mesmo como Filho do Homem, como aquele que agora é Deus na forma humana. Então, ele respondeu que não, não havia nenhum tipo de lugar próprio de Jesus para reclinar a sua cabeça. Ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo que quem fosse segui-lo tinha que ter a mesma disposição de andar sem muita coisa, sem quase nada, de renunciar a todo conforto, de renunciar a toda riqueza, de renunciar a todas este mundo, de renunciar a todo o conforto que possa existir numa casa, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. E desta maneira ele estava dizendo que não havia qualquer compensação material em seguir a Jesus, para que o escriba tivesse noção do que ele estava querendo fazer, que ele soubesse que os que seguem a Jesus têm que ser chamados por ele, pelo Mestre, e não decidir por si próprios. Então é necessário ouvir o chamado do Mestre. E o escriba não tinha sido chamado por Jesus. Ele apenas estava seguindo a Jesus, vendo seus milagres, as suas operações miraculosas e aprendendo com seus ensinos. Isso o entusiasmou, mas não houve uma convocação de Jesus como a convocação dos 12 e a convocação de alguns outros que Jesus convocou pessoalmente. Então, essa convocação não houve, por isso Jesus disse para ele: olha, você precisa pesar bem o que você quer fazer, porque as raposas têm covis, onde elas podem se esconder. As aves do céu têm ninhos, onde elas se abrigam. Mas o Filho do Homem, né, que é o próprio Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Você, para me seguir, vai ter que abrir mão de muitas coisas, inclusive de sua família. E é necessário entender, então, que a motivação para seguir a Jesus deve ser a renúncia total de si mesmo. Ninguém que queira seguir a Jesus pode segui-lo a metade do caminho, segui-lo na, na sua própria intenção, no seu próprio modo de seguir. Jesus requer que os seus seguidores o sigam prontamente e que os sigam de maneira que
ele ser Senhor da vida da pessoa, a pessoa vá para onde Jesus mandar, venha de onde Jesus mandar, que a pessoa siga Jesus para onde ele for e que faça tudo aquilo que ele quiser. É necessário, portanto, ter esse tipo de motivação para que é, se possa ser um seguidor de Jesus. Outro discípulo também chega perto de Jesus e diz, né? Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus vai demonstrar para ele que ele precisa de provar a autenticidade do seu chamado. Deixa-me primeiro sepultar meu pai significa que o meu pai ainda não está morto, mas eu sou responsável. Eu, o filho ficava responsável por permanecer com os pais até que estes morressem e fossem sepultados. Então, ele estaria livre de qualquer compromisso e iria seguir a Jesus. É isso que Jesus está dizendo para ele. Não, deixa aos mortos ou sepultar os mortos. Se você quiser me seguir, deixa seu pai e sua mãe, que vai ter gente que não me segue, que vai ficar com ele, e ele, ao morrer, será sepultado por essas pessoas. Se você quiser realmente me seguir, você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. O valor que se dá a mim tem que ser o máximo, o maior, o único valor. Então, Jesus requer que todos aqueles que o seguem deem valor máximo a Ele, o reconheçam como Senhor, como único verdadeiro Senhor e líder, aquele que determina todas as coisas e o discípulo obedece. Nesse sentido, então, esse outro discípulo estava querendo deixar, queria seguir Jesus, mas queria deixar para um tempo oportuno, quando ele já não tivesse compromisso mais com sua família. Jesus está dizendo para ele: olha, o compromisso que você tem que fazer comigo é agora, não é depois. O discipulado não espera, o discipulado é para agora, é para hoje, né? O pai não estava morto, ele queria esperar o pai morrer para seguir Jesus. Significando, então, que o discipulado não era a sua prioridade, seu, não era seu ponto número um. O discípulo estava dizendo que Jesus não era mais importante do que seus pais. Jesus não ocupava o primeiro lugar no seu coração, nem na sua vida. E isso é o que Jesus requer dos seus seguidores, que nós estejamos ocupando o nosso coração totalmente com Ele. E é claro que Ele vai nos dar condições de realizar aqueles trabalhos que são necessários na nossa vida, mas desde que ele seja o primeiro, o que ocupe o primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Jesus, então, responde ao discípulo, e é uma resposta decisiva: segue-me e deixa os que estão mortos, os que não me seguem, né? Sepultar os que morrerem. Você me segue porque o problema da morte do seu pai e da sua mãe os problemas serão resolvidos de qualquer maneira, mas você, se quiser, tem que me seguir agora, não pode deixar para depois. Então, Jesus está demonstrando que ele é Deus e que ele exige prioridade dos seus discípulos na sua vida. Também nós vamos ver a sua exigência de prioridade e a demonstração de sua realeza e sua divindade, promovendo também o domínio dos elementos da natureza. Nós encontramos Jesus agora dominando os elementos da natureza. Eles saem de Cafarnaum, a cidade onde eles estavam, e Jesus entra no barco e vai atravessar o mar da Galileia. E ele vai atravessar para o outro lado do mar por causa da multidão que estava ao redor e porque ele precisava de ir ao outro lado do mar, onde tinha gente para ser
alcançada e evangelizada também. Mas quando ele entra no barco, está no meio do mar, arma-se uma grande tempestade, arma-se uma tempestade muito intensa, e ondas bravias, ondas altas, ameaçam virar o barco. O barco está a ponto de se romper, né? O texto fala que o barco estava a ponto de se romper, era varrido pelas ondas, ou seja, jogado para um lado e para outro. Então, os discípulos tiveram medo, mas Jesus estava dormindo, com certeza cansado do seu intenso dia de trabalho, estava dormindo. E os discípulos correram até ele, se chegaram a ele e reclamaram: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. E Jesus então se levanta e acalma a tempestade, mas ele aproveita para dar uma lição nos seus discípulos. Ele vai dizer: olha, vocês estão apavorados à toa, eu estou dentro do barco, né? E não, se eu estou dentro do barco, nada pode acontecer com o barco. Jesus se levanta, repreende o mar e os ventos, e tudo se acalma. E ele então repreende também os discípulos, dizendo: homens de pequena fé, por que sois tão tímidos? E então, desta maneira, houve uma calmaria muito grande, e os discípulos ficaram admirados com a capacidade, com o poder de Jesus sobre a natureza, capacidade de dominar o mar, os ventos, né? Todas as circunstâncias negativas daquele momento. E Jesus, então, demonstra mais uma vez a sua divindade, o seu poder ali sobre o mar. E ele demonstra também que os discípulos deveriam crer que se ele está no barco, nada pode acontecer ao barco. E se acontecer, ele vai tomar conta do barco como ele tomou conta, como ele resolveu o problema da tempestade. Portanto, os discípulos tiveram que aprender com Jesus que ele tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre o mar, sobre a tempestade, sobre os ventos, e ele mesmo é o Senhor de todas as coisas que acalma o mar. Ele tem poder sobre a natureza, tem poder de realizar todo tipo de intervenções na natureza. E ele censura, então, os seus discípulos pela falta de fé. Quando Jesus está na nossa vida, nós precisamos ter fé que ele está no controle de todas as coisas. Os discípulos ficaram admirados. A admiração dos discípulos foi muito grande. Eles conheciam e o mar, eles eram homens afeitos ao mar, mas eles começam a compreender agora quem é Jesus Cristo e fazem uma pergunta que ficou sem resposta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a resposta implícita desta pergunta é o Deus que se revelou em teu Filho Jesus Cristo, o Filho do homem que está conosco. Deus cuidou, então, de tudo em Jesus, né? A mão de Jesus cuidou de tudo, era o próprio Deus cuidando de todas as coisas ali naquele momento. Concluindo e aplicando algumas coisas, algumas lições dessas na nossa vida. A primeira conclusão: Jesus cura enfermos, manifesta seu poder e autoridade sobre o corpo e sobre as doenças. Ele é Deus que criou todas as coisas, por isso ele criou também o corpo humano, e ele conhece o corpo humano. E sendo Deus, ele cura enfermos e manifesta seu poder e autoridade sobre as doenças, sobre o corpo humano. Então, Jesus é quem socorre, na verdade, o ser humano.
nós precisamos crer que todas as coisas estão debaixo do controle de Jesus. Segunda conclusão e aplicação. Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos e cura as pessoas possuídas por espíritos malignos. Ele cura e restaura a normalidade da personalidade. Jesus é maravilhoso, ele consegue também curar as possessões malignas. As possessões transtornam a personalidade, mas Jesus expulsa os demônios e restaura a personalidade da pessoa à sua normalidade. Nós precisamos compreender que Jesus é Senhor também no campo espiritual e que Ele restaura todas as coisas e que Ele opera cura espiritual também naqueles que estão possuídos, naqueles que estão deprimidos, naqueles que estão, de alguma maneira, alterados psicologicamente, psiquiatricamente. Jesus pode curar perfeitamente cada uma dessas pessoas. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre a natureza e acalma a tempestade. Claro, então Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que da criação, tudo aquilo que faz parte da criação, porque ele criou todas as coisas, ele conhece todas as coisas, por isso ele acalma a tempestade. Há tempestades internas no nosso coração que podem ser acalmadas por Jesus também, e essas tempestades são tempestades espirituais, emocionais, psicológicas, que Jesus, sendo solicitado, sendo buscado, pode interferir com muita autoridade e com muito poder. Quarto, Jesus é Rei e Senhor, por isso ele tem poder e autoridade. Você o reconhece como Rei e Senhor? E se ele é Rei e Senhor na sua vida, ele tem direito de fazer na sua vida tudo o que ele quiser. Você reconhece isso como verdade na sua vida? Se Jesus é Rei e Senhor, ele é dono da sua vida e você precisa estar completamente à sua disposição. Isso é verdade para você? Quinto, você já se submeteu à autoridade de Jesus? Jesus Cristo é Deus verdadeiro para você? É uma complementação da pergunta anterior, não é? Se Jesus é verdadeiramente Deus, ele tem que ser Deus na sua vida também. E sexta e última mensagem para pensar, né? Para raciocinar, para meditar. Quem está no comando do barco da tua vida? Supondo que a nossa vida seja um barco, comparando a nossa vida com um barco. Quem está no controle do barco da tua vida? Quem te socorre quando vêm as tempestades? Quem te socorre quando há desespero no teu coração? Você se desespera ou crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Que a palavra do Senhor possa nos fazer pensar nestes momentos de estudo, que verdadeiramente Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor dos céus e da terra, o Senhor da natureza, o Senhor da nossa própria vida, da minha própria vida, né? Ele não é o Senhor apenas da vida, de um modo geral, mas da minha vida. E que tudo aquilo que nós aprendemos hoje à tarde possa ser aplicado ao nosso coração. Nós oramos neste sentido, pedindo que Deus nos abençoe e faça da nossa vida uma vida que glorifique o seu nome. Deus abençoe a todos. Amém.